Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar aqui nessa noite para estar ministrando a palavra do Senhor, vindo lá de São Miguel Paulista, mas aqui nós se encontramos, né? Quantos estão felizes com Jesus? Queridos, sou muito grato a Deus nessa noite e honrado por estar aqui. E essa semana foi bastante corrido. Eu e minha esposa estávamos cumprindo as agendas da semana e nós vemos que Deus, Ele é fiel, irmão. Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Enquanto muitos reclamam do que tem em casa, do muito que tem em casa, tem gente passando fome. E numa madrugada dessa, poderia estar orando, buscando, se santificando e esperando uma resposta de Deus, mas prefere ficar em casa, assistindo uma série, um dorama, uma Netflix. Mas nós estamos aqui, adorando e buscando o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todos. Pessoas que estão no hospital agora, passando por cirurgia, internado na UTI, precisando de uma palavra. E é a minha e a tua oração que alcança essas vidas. É a minha e a tua oração que alcança as vidas que estão no presídio, que estão debaixo da ponte, que estão aí nos becos valados. É a minha e a tua intercessão. Mas basta nós querer fazer. Não adianta somente falar. Amém, igreja? Quero aqui agradecer ao presbítero Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado. Que Deus lhe abençoe sempre. Cooperador Vinícius, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Cooperador Daniel, que está lá na sonoplastia. Que Deus lhe abençoe sempre. Agradecendo também ao pastor setorial desse ministério, pastor Geraldo Ângelo, e também ao pastor presidente, que é o pastor Alcides Favaro. Que Deus abençoe também. Fávaro, que Deus abençoe. Que Deus abençoe também pastor Jussiano, que Deus lhe abençoe sempre, que nos trouxe aí de primeira mão. E a bênção foi grande, veio rápido, hein? Veio que nem defreche, de lá de Itaquera para cá, o carro veio zuncando, e nós chegamos aqui para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua digníssima esposa, cantora missionária Desirê. Que Deus abençoe também o pastor Ivanildo, que veio da Bahia, está com um projeto de missão. Aí o projeto de missão é forte, viu? Porque são poucos que querem sair de casa para ir para o presídio, centro de recuperação, e aí está um grande missionário da parte de Deus. Bem acompanhado da minha digníssima esposa, missionária e cantora Glória Moraes. Que Deus lhe abençoe, meu anjo. Queridos, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia comigo. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Glórias a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Glórias a Deus. Trago a paz também do meu pastor natalício. Antes de vir para cá, já mandei o banner para ele. Falou, pode ir debaixo da bênção. Amém, igreja? O texto vai dizer, a epígrafe: Davi traz a arca para Jerusalém. O texto diz, e tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu
com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual invocaram o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram ou colocaram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gerbá, e Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo e levando da casa de Abinadab, que está em Gerbá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, sendo o filho mais velho. Davi e toda a casa de Israel festejava perante ao Senhor, com toda a sorte de instrumento de pau, de faia, como também harpa, saltério, tamborins, pandeiros, símbolos. Chegando na ira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam a pender. Então a ira do Senhor acendeu contra Uza, e Deus feriu pela imprudência e morreu ali junto à arca. Davi se contristou, porque o Senhor matara Uza, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzar, até ao dia de hoje. Verso de número 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Se assente dando glória a Deus. Queridos, vigília, madrugada, momento de oração, tempo de clamor, tempo de buscar, e nada melhor do que buscar a presença de Deus. Aqui nós lemos um texto, segundo Samuel, capítulo 6, onde vai dizer que Davi aqui é rei, e ele começa a reinar, e o seu reinado começa a crescer. Porém, Davi disse: só reinarei se a arca estiver conosco, só reinarei se a presença estiver conosco, só reinarei se o Senhor for conosco. E ele tem uma ideia de buscar a arca do Senhor. A presença de Deus em nossas vidas não é somente uma presença passageira, que nós sentimos hoje e amanhã vai embora, que nós sentimos momentaneamente, não é como um piscar de olhos ou um estralar de dedos. A presença do Senhor é aquilo que preenche o vazio do nosso coração, do nosso interior, e nos ajuda a caminhar nessa trilha como nós trilhamos e nesse momento que nós passamos, porque aqui nós não estamos para morar para sempre. Passageiro não é duradouro. O caminho de Cristo é passageiro. A uma hora ou outra a porta vai se abrir, uma hora ou outra alguém vai bater na porta, uma hora ou outra a trombeta vai tocar, e talvez você suba ou você continua aonde você se encontra, porque há momentos para alguns e há momentos para outros, ou muitos já estão subindo e outros ainda estão ficando, porque o momento certo da igreja, noiva do Senhor, subir, ninguém sabe, nem o filho sabe, quem sabe é o pai. Eu não sei, pastor não sabe, ninguém sabe, a Bíblia não relata, mas o Senhor, Ele sabe o dia, a hora, o momento exato que Ele há de vir buscar a tua igreja. Eu entendo que quando o Senhor fala de presença, de glória, eu vou entender que aqui Davi está com uma responsabilidade essa que vai nos dizer sobre o peso da glória. Que glória é essa? Nós vamos entender que no livro de Gênesis, a glória já estava lá. No livro de Bereshit, conhecido mais como o princípio, que quer dizer aquele que traz as primeiras coisas. Deus também está no livro de Êxodo,
conhecido como Shermut no hebraico, que quer dizer aquele que dá o nome aos outros nomes. Temos também que Deus está no livro de Levíticos, que quer dizer Vaikra, que quer dizer aquele que o chamou. Deus também está no livro de Números, que quer dizer no hebraico Bedimembá, que quer dizer aquele que anda sobre o deserto. Deus também está no livro de Deuteronômios, que quer dizer aquele que traz as suas palavras. Bem verdade que vamos fazer um princípio de todas as coisas. No princípio, aos nomes chamados no deserto, a palavra nos traz a salvação. Esses são os significados dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou princípio de todas as coisas. Deus está no Gênesis, Deus está no Êxodo, Deus está no Levítico, Deus está no Número, Deus está no Deuteronômio. E Deus ele vai trazendo uma abrangência sobre nós. E Deus revela um homem por nome Moisés, aquele que é retirado das águas, aquele que estava sobre o palácio de Faraó, e um dia Deus revela para ele e fala: para que eu venha ter um contato maior com o meu povo, prepara para mim um tabernáculo móvel, para que eu venha apresentar-me ao meu povo, e também quero que você prepare para mim um caixote, uma caixa, um baú, uma arca, com madeira de acácia, revestido de ouro, ouro fino, ouro puro, por dentro e por fora. Primeiro o texto diz: comece primeiro por dentro, para depois começar por fora, porque Deus nunca começa a trabalhar na vida de alguém por fora. Primeiro ele trabalha no caráter, primeiro ele trabalha no instinto, primeiro ele trabalha na pessoa, para depois ele trabalhar naquilo que é imprudente muitas das vezes em dizer que pessoas: eu prefiro ser mais bonito da igreja, eu prefiro me vestir melhor na igreja, o meu sapato tem que estar brilhando na igreja. Isso são coisas que ao longo do tempo Deus há de preparar, mas por dentro quem trabalha não é o homem, por dentro quem trabalha é Deus. Então Deus usa Moisés a fazer esse caixote, essa arca, e ele cobre com ouro por dentro e por fora, cobrindo a arca por dentro e por fora com ouro fino. Dentro da arca vai conter algumas coisas que Deus manda colocar. Primeiro, as tábuas das leis dos 10 mandamentos. Segundo, o maná que foi deixado no deserto. Terceiro, o cajado de Arão que florescia. Por cima daquela arca foi feita uma tampa, por nome de propiciatório. Na tampa em cima, 2 querubins esculpidos, um de frente para o outro, de joelhos, os joelhos juntos, e no meio dos 2 querubins, a presença de Deus se manifestava. Também foi colocado nas suas laterais 4 argolas, 2 de um lado, 2 do outro. De um lado foi colocado um varão ou uma vara de madeira coberta com ouro. De outro lado também foi colocada outra vara de madeira coberta com ouro, para que aquela arca não fosse levada de qualquer jeito, porque responsabilidade Deus não dá a quem quer, Deus dá a quem aguenta. A arca tinha que ser levada nos ombros, responsabilidade. Primeira coisa que eu aprendo com isso é que a arca não é levada de qualquer maneira. A arca não é levada de qualquer modo. A arca é levada sobre os ombros, porque responsabilidade Deus coloca sobre os ombros. Então vamos entender, a arca aqui já está totalmente esculpida, coberta com ouro. De um lado varais, do outro varais, e era levada. A arca ela tinha um peso aproximadamente de 200 quilos, sendo que ela tinha 1,5 metro de comprimento, 75 centímetros de largura, 75 centímetros de altura, sendo ela que estava sobre o povo de Deus, para que a presença o acompanhasse o povo de Deus na guerra, o povo de Deus na onde eles iam morar, na onde eles iam ficar, porque bem verdade é que um dia Deus fez promessa para Abraão e falou: Abraão, aonde você olhar, aí a promessa vai te alcançar. Tu está enxergando?
estou enxergando, mas eu estou enxergando muito longe. Então a terra que Deus vai te dar é mais do que você pode esperar. Então vamos entender que aqui Deus ele está preparando para o povo um caixote, uma arca, para que a presença de Deus se manifeste no meio do povo, no deserto, para que a presença de Deus se apresente no meio do povo, sobre as guerras. Então vamos entender que a arca de Deus não era somente para ficar de enfeite. A arca do Senhor era também para que viesse ser reverenciada, cuidada, bem que a Bíblia vai nos dizer que no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, Ofni e Finéias, filhos de Eli, vão para a guerra. Os filisteus estão bem armados. A primeira leva foram 4.000 mortos. E aí eles disseram, os mais velhos, traga a arca para que nós venhamos ganhar a batalha. Mas o texto vai dizer que eles trouxeram. Mas uma coisa de inesperada acontece, pastor Jussiano. A arca é tomada. E a morte duplica, triplica, quadriplica, porque de 4.000 agora morre 30. Porque o povo só quer a arca para ganhar guerra, mas nunca para reverenciar. O povo quer a arca para ganhar vitória, mas nunca para adorar. O que adianta ter arca para ganhar guerra se eu não adoro ela? O que adianta ter arca para ganhar guerra se eu não reverencio o dono da arca? Porque tem gente que quer ter arca, tem gente que quer ter presença, mas só para levar no momento mais difícil. Porque quando tudo está bem, se esquece da arca. Quando a vida financeira vai bem, se esquece da arca. Quando a vida amorosa vai bem, esquece da arca. Mas quando a primeira briga começa dentro de casa, a primeira coisa é lembrar arca. Presença, glória. Eu não posso ficar sem ela, eu vou atrás dela. Mas quando tudo está bem, esquece da igreja, esquece da glória, esquece de Deus, esquece do Senhor, esquece do ministério, esquece até de quem Ele é. Muda até mesmo o nome dele. Coloca uma máscara e diz, eu não sei quem é você, não conheço o teu nome, não conheço o nome do pastor, não conheço o nome do presidente, mas quando começa a apertar a parafuseta, aí começa a falar, eu tenho que voltar ao meu primeiro amor. Então vamos entender uma coisa. Ofni e Finéias eram 2 filhos de Eli. Eli uma vez ele chegou no templo e viu uma mulher chorando por nome de Ana. Só que ela só mexia a boca. E Eli fala no seu pensamento, essa mulher deve estar embriagada. Porque Eli era um tipo de sacerdote que via o defeito na vida dos outros, mas nunca viu o defeito dentro de casa. Gostava de botar pecado na vida dos outros, mas nunca queria tirar o pecado que tinha dentro de casa. Alemanha, Súria, Canto, Revaracéria. Mas um dia Deus olhou e falou assim, a conta vai chegar. Só estou batendo um boleto aqui. A hora que eu botar o carimbo, a conta vai chegar. Ofni e Finéias ficava na porta do templo se prostituindo. O texto diz que eles pegavam gordura do sacrifício. Mas uma hora a conta vai chegar. Morre 34.000, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E a arca do Senhor é levada. Um dos que estavam lá fugiu, avisou Eli e falou, morreu todos. E meus filhos, também morreu. Mas e a arca? Foi levada. Ele não morreu pela morte dos filhos. Ele não morreu pela morte dos israelitas. Ele morreu porque a arca foi levada. O primeiro susto não foi a morte dos israelitas. O primeiro susto não foi a morte dos filhos. O primeiro susto foi quando a arca já não estava mais lá. Ele cai para trás, quebra o pescoço. O trono está vazio. E quem está ali? Samuel. Menino pequeno. Aonde ele ia, as coisas davam certo. Mas enquanto ele estava no altar, ele crescia em conhecimento. Enquanto ele estava no templo, ele crescia em conhecimento. Tem gente que cresce, mas nunca está no altar. Te provo na Bíblia, um dia Jesus ele estava no deserto, foi levado para ser tentado.
E Satanás leva ele num alto de um pináculo e falou: se me adorar, tudo isso é teu. Quem colocou Jesus lá em cima? Satanás. E nem todo mundo que está em cima é Deus que coloca. Nem todo mundo que está pregando lá em cima foi Deus que levantou. Aleluia. Nem todo mundo que canta lá em cima foi Deus que levantou. Satanás também coloca a gente em cima do pináculo. Porque tem gente que pensa, Satanás não tem poder algum, você que pensa. Você que pensa, não, se eu bater o pé aqui, Satanás sai correndo, foge em disparada. Você que pensa. Ele tem mais poder do que eu e você pensamos. O próprio Jesus Cristo falou que ele fará cair do céu fogo. Aí tem gente que brinca. Tem gente que fala, não preciso orar, não preciso buscar. Eu tenho Jesus no meu coração. Aí vive naquele versículo lá de Romanos capítulo 8, verso de número 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E para mim não há condenação, pastor. Mas se esquece de ler o texto por inteiro. Que não andam segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que a arca é levada, passa por 7 províncias, 7 cidades, ou 7 vilarejos da região dos filisteus. Bem verdade que aonde a arca ia, havia morte. Aonde a arca ia, existia tumor. Aonde a arca ia, existia doença. Então, eles viam que tudo que eles faziam para que a arca ficasse ou ela fosse embora, haveria morte. Sendo que os filisteus, a primeira coisa que foram fazer é pegar a arca e colocar dentro do templo de Dagon. E lá no templo de Dagon, deixaram na frente de Dagon e falaram, Dagon é maior, Dagon é maior, Dagon é maior. E a arca lá embaixo. Foram fechar a porta do templo e foram dormir. Escutaram o barulho e Dagon estava dobrado, curvado. Enquanto lá em Feca existia sacerdote levita, com a arca não acontecia nada. Enquanto com Ofni e Finéias a arca estava com eles, não acontecia nada. Mas quando a arca saiu do território do povo de Israel e foi parar no templo de Dagon, o mistério começa lá dentro. Não tem sacerdote, não. Não tem levita, não tem. Não tem pregador famoso? Não tem. Não precisa, porque a presença dele é melhor, é maior. Não precisa de presença de ninguém, de cantor, de pregador, de ninguém. A presença dele já está lá dentro. E quem é maior lá dentro? Deus. Tiraram a arca lá de dentro e começaram a jogar um para o outro. Aqui não, aqui não, aqui não. Até que um dia a arca chega em Bet-Semes, ao povo de Israel. E lá foram abrir a arca e mataram mais de 70. Aí mandaram a arca para a casa de Abinadab. Chegando na casa de Abinadab, levantaram o filho dele como um dos que pudesse guardar a arca do Senhor. A arca do Senhor fica na casa de Abinadab, na responsabilidade do seu filho. E vamos entender uma coisa? A arca, por ter passado por várias cidades, a arca, por ter passado por várias localidades, ela estava em perfeitas condições e estados. Só que uma coisa me intriga, me chama atenção. O texto diz que a arca fica na casa de Abinadab por 20 anos, até o reinado de Saul. Do reinado de Saul até Davi trazer, não foi contado para muitas pessoas, mas hoje eu quero lhe trazer. Até Abinadab tinha 20 anos, até o levantamento de Saul. Aí vamos fazer uma conta rápida. Abinadab já tem 20 anos. Aí vem o reinado de Saul, de 40 a 42, segundo os historiadores. Aí vem o reinado de Isbosete, seu filho, 2 anos. Aí vem o reinado de Davi, mais 5 anos. Conta rápida, 69 anos sem a presença do Senhor dentro de Jerusalém.
E o povo estava achando que estava tudo bem. Só que aí Davi, ele foi reinar e falou, eu não reino sem a arca. Eu não vou sem a arca. Eu não faço nada sem a presença. Vamos buscar a arca do Senhor. E ele ajunta 30 mil homens, 30 mil guerreiros. E fala, vamos lá fazer a obra. Vamos buscar a presença do Senhor. Escute, enquanto eles estão indo buscar a presença do Senhor, a arca do Senhor, o texto diz que quando eles chegam na casa de Abinadab, vê que a casa de Abinadab, do mesmo jeito que estava antes, ficou. Porque tem presença, mas não tem reverência. Tem arca, mas não tem reverência. Tem arca, mas só tem para manter status. Que adianta ter arca e manter a aparência? Eu sei como que é isso, pastor. Até o glória acaba nessa hora. Porque tem gente que tem arca, mas a aparência é a mesma. Tem arca, mas o status é o mesmo. Tem arca, mas a caminhada é a mesma. Não muda, a vida não prospera, a vida não anda, a vida não vai para frente. Mas espera aí, não tem arca? Tem arca, mas só como enfeite. É vigília. Aí o texto vai dizer que eles pegam a arca e souberam que a arca foi trazida em carroças de boi. E aí eles vão pegar aquela carroça e colocar boiada ou vacas novas sobre aquela carroça. Aí o texto vai dizer que era algo novo. Então querendo colocar a presença em aquilo que é novo. Se esquecendo que a presença de Deus nunca precisa se renovar pela mão do homem. Você está aqui, eu estou sozinho. A presença de Deus não precisa ser renovada pela mão do homem. Porque o homem, pastor, traz inovação. O que a gente precisa não é de inovação, é de renovação. Porque tem gente que, se as paredes não for preta, não tem como vir almas. Se as luzes não tiverem na igreja, não tem como vir almas. A inovação quebra o parâmetro da renovação. Porque o que traz a presença não é cor de parede. O que traz a presença não são luzes. O que traz a presença não é ponto de contato. O que traz a presença do Senhor é a reverência que você tem pela arca. Escute, olha o que o texto vai dizer. Eles colocaram uma carroça de boi e vão sentido ao local conhecido como Eira de Nacon. Alguns historiadores vão dizer que é um lugar plano com alguns buracos ao meio. Um dos filhos de Abinadab vai na frente, que é o mais velho, e Uza vai atrás. E a na frente, Uza atrás. Olha o que o texto vai dizer. Os bois tropeçam. Só que até aí está tudo bem. Está tendo festa. Estão glorificando o pastor Jussiano. Estão tocando símbolos. Estão tocando pandeiro. Está tendo culto. Estão gritando. O texto diz que até a boiada, até os bois, berraram. E tem crente que na igreja não dá um glória. Mas o boi vai dar. Você vai esperar o boi dar glória ou você vai dar glória por si mesmo? Orimianda labaia. Tem crente que está lá na UTI dando glória a Deus e aleluia. E tem crente que não dá glória a Deus e aleluia. Tem crente que está preso lá e vai ficar até cumprir 30 anos dando glória e aleluia. Mas tem crente que está solto, mas não dá glória e aleluia. Tem gente que está numa casa de recuperação, precisa ficar 12 meses internado, dando glória e aleluia, mas tem gente dentro da igreja que não dá glória e aleluia. Tem gente até mesmo morando debaixo do viaduto, porque não tem para onde ir, dando glória e aleluia, mas tem crente na igreja que não dá glória e nem aleluia. Eu vou esperar o boi miar, não vou esperar o boi mugir, não. Eu vou dar glória, porque o boi pode ser que ele dê, porque se eu não clamar, se eu não glorificar, as pedras clamarão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a graça do Senhor.
Aí eles estão indo para o caminho, inovando aquilo que não precisa inovar, trazendo coisas novas para dentro do culto. A carroça é o quê? Coisa nova. Quem fazia? Filisteu. Olha o que Davi faz. Ei, Davi, você vem trazer coisa de filisteu para a presença do Senhor. Porque tem gente que é assim, quer trazer as coisas de filisteu para dentro da casa do Senhor. Eu vou falar. Oh, aleluia. Tem gente que quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Não, porque se eu não fizer assim, os jovens não vêm para a igreja. Se eu não fazer assim, as irmãs não vêm para a igreja. Se eu não fazer assim, os irmãos não vêm para a igreja. O que traz o povo para a igreja não é inovação. É um pregador de trás de uma tribuna pregando a palavra de salvação. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite. Entenda uma coisa. A arca pode ficar quanto tempo quiser na casa de quem for. Porque o que conta, meu pastor, não é tempo de casa. É reverência entre a arca. Tem crente que tem 10, 20, 30 anos dentro da igreja. Mas isso não conta na igreja, porque a igreja não é empresa. Casa de Deus é para cuidar de quem está ferido, machucado, para converter quem está desviado, para aprumar quem está desaprumado. Porque não me venha com essa que Deus só é amor, Deus só é flor, nas flores também tem espinhos. Porque a maioria das pregações que eu vejo hoje em dia, são pregações que falam que Deus está abrindo portas, chave de carro, de casa, Deus de bênção, Deus de vitória. Mas você não vai ver um minuto sequer na pregação, Deus dizendo que Deus é um Deus de justiça. Estão mudando as pregações hoje em dia. Estão fazendo aulas, ou até mesmo curso para coaches, para mudar o jeito para a pregação. Se esquecendo que Jesus Cristo, ele chegou um dia dentro do templo e falou, pode sair todo mundo daqui, porque a minha casa não é um lugar de comércio, a minha casa é casa de oração. Pode parar com tudo isso daqui. É gente trazendo coisa de fora para colocar dentro do templo. Aqui não, aqui é lugar de oração. Davi está querendo inovar. Davi está querendo trazer coisas novas. Davi está querendo mudar o jeito de adorar a Deus com carroça de boi. O que muda o momento para que a glória de Deus se manifeste não é inovar, não é colocar água ungida, pano ungido, lenço ungido, rosa ungida, sal grosso. Não! Traz gente. Óleo ungido traz gente. Rosa ungida traz gente. Lenço ungido traz gente. Água ungida traz gente. Mas é antibíblico. O que adianta colocar dentro da igreja se é antibíblico? Não tem base bíblica. Não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, é uma coisa que o povo está querendo colocar, inovar dentro. Estão dizendo até que tem que renovar de novo a Bíblia. Inovar de novo a Bíblia. Eu conheço um Deus de antigamente, o tempo da minha avó. Luciano conheceu minha avó. Era 5 horas de joelho na vigília. E era uma pregação de 1h30. Começava era 11 horas, 10h30 e até 5h30 da manhã. Um dia eu fui na Vila Verde, o pastor Luciano sabe, eu fui numa igrejinha lá na Vila Verde. É debaixo da igreja, é um porão. Pastor Ivanildo, era 5 horas de joelho. Pastor Ananias? Aí, ó. Na igreja Amor Eterno. Aí eu entrei lá dentro. E o suor e as paredes suando, eu falei, que mistério é esse? Quando eu menos espero, Deus começa a revelar o mistério para aquele homem. Coisa que só eu e Deus, nem minha família, nem minha. Eu tinha contado dentro do meu quarto, com a porta fechada. Deus revelou para o homem e falou, é assim, assim, assim.
Agora, hoje em dia, eu recebi uma ligação esses dias e falou assim, Deus mandou te entregar um rolo. Falei, entregue. Eu sou meio cismado, eu sou meio Tomé. Falei, entregue tudo, profeta. Já vi que o DDD era do Rio de Janeiro. Deus mandou falar isso. E se você quer o restante da profecia, Deus está mandando você mandar um pix de um valor de tal. Falei, meu amigo, a profecia é de quem? É de Deus. Então entrega tudo que não é seu. Quem mandou foi Deus, não foi? É de Deus? Então Deus não cobra por nada. É gratuito. Salvação é gratuito. Redenção é gratuito. Perdão de pecados é gratuito. Oh, aleluia! Tudo é gratuito. Agora tem crente não, usando dos dons espirituais para querer ganhar acima de mim, não. Em cima da igreja do Senhor, não. Para o falso profeta cai por terra. A própria Bíblia diz, tomai cuidado com os falsos pastores e falsos profetas. E o que mais está atendo no dia de hoje são falsos pastores e falsos profetas. E o povo, e o problema, pastor, não é eles ser falsos. O problema é o povo cair na falsidade deles. Porque está dando palco. Porque está dando status. Vai lá e curte, compartilha e fala, é Deus que está usando. E é o Satanás que está usando. Quando Deus usa, Deus ele usa. Deus ele fala até a vida da pessoa que acontece dentro de casa. É assim, não é, mulher de Deus? Ela está lá no fundo lá, mas é mulher de Deus. Deus usa no profundo. O profeta conhece outro profeta. Conhece quem está na conectividade com Deus. Escute que eu vou terminar a mensagem. O texto diz que eles estão levando e usa que está atrás, coloca a mão para impedir que a caixa caia, que a arca caia. O problema é que ele colocou a mão naquilo que ele não poderia colocar. Por quê? Ele é levita. E quem transporta a arca não é levita somente. Quem pode colocar a mão na arca é sacerdote. Por isso que eu conheço um grande vernáculo que o povo diz, cada um no seu quadrado. Levita no lugar de levita, sacerdote no lugar de sacerdote. Eu não faço aquilo que não é meu. Eu faço aquilo que foi direito de Deus na minha vida. Se eu sou levita, eu vou louvar. Se eu sou pregador, eu vou pregar. Se eu sou diácono, eu vou fazer a parte de diácono. Se eu sou obreiro, eu vou fazer a parte do obreiro. Eu não vou ultrapassar aquilo que não é meu. Agora tem crente, eu vou falar. Tem crente que se acha no poder. Não, porque eu sou diácono. Não, porque eu sou pastor. Aí eu lembro de uma passagem que Paulo disse, eu, Paulo, servo do Deus Altíssimo, apóstolo do Senhor. Ele diz o apostolado depois que ele diz que ele é servo. Então antes vem o nome, vem quem ele é de verdade, que é servo, para depois vir um cargo eclesiástico. Nunca vem um cargo eclesiástico primeiro, mas tem crente que não pode ser ungido que já se acha o tal. Tem crente que não pode ser ungido. E eu conheço uma coisa, você quer conhecer alguém de verdade? Dá poder para ele. Ou melhor, tira o poder que ele tem hoje. Tira o cargo que ele tem hoje. Tira a posição que ele tem. Tu conhece bem melhor quem é e quem não é. Escute. Estão levando. Uzá colocou a mão. Não era para colocar a mão. Porque a arca, só o sacerdote poderia manuseá-la. Os levitas só levavam nas costas, nos ombros. E ali ele foi roturado, morreu. Davi fica irado. Davi fica constrangido. Sendo que Davi quer inovar. Uzá é morto. Bem verdade que a arca era para cair. Não era para deixar em cima de carroça de boi. E muitas das vezes, Deus permite a arca cair. O que Deus está querendo dizer no dia de hoje é que muitas arcas de igreja vai ter que cair para o povo acordar. E eu aprendi uma coisa, nunca põe a mão aonde Deus tirou a dele. Nunca coloque as tuas mãos aonde Deus tirou a dele. Não, mas deixa a arca cair. Mas o ministério deixa a arca cair. Porque é a arca caindo que o ministério desperta.
É a arca caindo que o crente desperta. Enquanto a arca estiver na carroça de boi, o povo não vai se despertar e vai ter inovação todos os dias. Aí ele olha e fala, e agora, o que nós vamos fazer? Tem uma casa ali de um rapaz, o nome dele é conhecido como Obed-Edom, ou Obed-Edom. Vamos deixar lá. E deixando lá, durante 3 meses, quantos meses? Deus prospera, abençoa toda a sua casa. Aí corre a notícia até Davi, porque tudo que eu vou falar, enquanto você não é conhecido, ninguém sabe quem é o seu nome. Basta você começar a prosperar que todo mundo fica de olho naquilo que é teu. Não é assim? Enquanto você está no anonimato, quem é? Quem é o pastor? Não, quem é esse? Sei não quem é não, sei não. Aí quando você começa a prosperar, você viu? Vamos lá ver quem ele é. Vamos ver como é que é o ministério dele. Vamos ver como é que ele prega. Vamos ver como é que a irmã dirige o ciclo de oração. Vamos ver como é que o pastor dirige a vigília. Nossa, mas que benção. Agora que eu estou sabendo, o pastor cavou poço. Agora que tu está sabendo, Satanás. Não, porque tem gente que sabe de tudo na nossa vida. Porque existe 2 pessoas. Aqueles que são os veteranos, né? Que fala que não gosta de você na lata. Eu não gosto de você, não gosto do seu jeito, pronto, acabou. Só que tem uns que é embutido. Bate nas tuas costas, fala que te ama, come no prato, mas tá vomitando nele. Tá falando mal, tá apunhalando e tá dizendo, esse daí é um miserável, carnudo, é um bisteca, esse daí não vale nada. Mas na sua frente, esse daí é um abençoado. Ou meu amigo, do meu coração. Vamos tirar uma selfie junto. Mas só Deus conhece a intenção de um embutido. Porque o embutido é melhor do que um especialista do CSI. Ele sabe a hora que você entra e que você sai. Se alguém chegar na tua porta, você não estiver lá e a pessoa bater, ele sai para fora para dizer, ele não está aí não, ele saiu. Ah, você conhece? Eu sou vizinha, Ele saiu. Sabe que hora que vai? Sei não, mas eu vi que ele está bem arrumado. Eu acho que ele vai demorar um pouco. Quer deixar recado? É o que? Entrega? Ah, é da Shopee? Pode deixar aqui. Tinha que trabalhar na CSI, não na igreja. Tinha que trabalhar na Polícia Federal, não dentro da igreja. Só que Deus está pegando um por um e a conta vai chegar. A conta vai chegar. De um por um, e Deus vai dizer, olha, eu estou vendo Deus ele fazendo coisas grandes nessa vigília, no dia de hoje. Escute. E Deus prosperou, abençoou a casa de Obed-Edom, no ponto que avisaram a Davi. Se não tivesse acontecido nada, nem tinham avisado a Davi. Mas como ele prosperou e Deus abençoou, vamos avisar a Davi que Obed-Edom Deus está abençoando. E se a arca continuar lá, nós não conseguimos mais tirar a arca de lá. Avisaram Davi e falaram, Davi, a casa de Obed-Edom está sendo abençoada. Então vamos buscar a arca. Mas como? Do jeito certo. No culto certo. No momento certo. Mande os sacerdotes vir, manda os levitas vir, vamos com todo o povo buscar a arca de Deus. Quando pegaram a arca, que foram levar a arca de volta, eles tinham que dar 6 passos sacrifica, 6 passos sacrifica, 6 passos sacrifica, até chegar em Jerusalém. A arca do Senhor, ela só poderia ser movimentada nos ombros dos levitas. E eu conheço que lá no livro de Isaías, capítulo 22, verso 22, chega um certo homem, ele é colocado em um cargo maior, e é colocado sobre os ombros dele uma chave. Chave essa que dava acesso ao tesouro do rei e ao rei. E é colocado sobre os seus ombros a chave de Davi, que abre, ninguém fecha. Fecha, ninguém abre. Aí eu vejo Deus falando,
No livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7. Eis que eu sei, conheço as tuas obras, mas eis que diante de ti pus uma porta aberta. Porta só se abre se tiver chave. E porta só é aberta para alguém com quem tem intimidade com quem está para o lado de dentro. Eu não entro na casa do pastor Justiano se eu não tenho intimidade com ele. Mas se eu abrir a porta é porque eu conheço ele e tenho intimidade com ele. E como que eu vou entrar na casa dele se eu tenho que ter a chave? E como que é essa chave, pastor? Jesus mesmo disse, você quer ter contato comigo? Entra no teu, fecha a tua. E qual é o momento da chave? Dobre o seu joelho. Se eu quero ver a porta aberta, não é fazendo campanha o dia inteiro. Se eu quero ver a porta aberta, não é jejuando o dia inteiro. Não é fazendo propósito como se fosse um louco o dia inteiro. Sabe como que é? Oração. Porque a oração abre porta que não se abre. Oração, ela faz milagre acontecer. Porque aonde os meus e os teus pés não levam, os teus joelhos te levarão. Escute, fecha a mensagem. O texto diz que a arca continuou em Jerusalém. Passou-se o reinado de Davi, vem o reinado de Salomão. Deus avisa Salomão e fala, Salomão, avise o povo que eu gostei do templo. A presença de Deus invadiu. Quem estava dentro não saía para fora, quem estava fora não entrava para dentro. Mas se o povo se afastar de mim e não me adorar, vai vir praga, vai vir ruína, vai vir guerra. O povo se afasta, Nabucodonosor se levanta, leva a arca do Senhor desaparece. E vem um homem, profeta menor, dizendo, olha, povo de Israel, e se arrependei-vos dos seus maus caminhos. E assim diz como Jeremias disse lá, no livro de Lamentações, ó povo, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança para Israel. Deus levantando também os seus profetas e dizendo bem assim, põe a tua casa em ordem, ó povozinho de Israel. O povo se afastou de Deus. Nabucodonosor fez o que fez, mas um profeta se levantou e falou, Deus livrará o povo. Pela mão de um homem, por nome de Ciro, se unirá aos medo-persas e ganhará a vitória. O povo foi livre, Nabucodonosor perdeu. O povo foi livre, mas se levantou um profeta e falou, eis que a glória da última casa será maior do que da primeira. A glória da primeira casa como que foi? E vamos voltar lá no texto de Moisés. Moisés monta um tabernáculo móvel, sim ou não? Do tabernáculo móvel, levanta Salomão um templo revestido de ouro. Mas ali, Deus se fez presente também. O templo foi destruído, foi derretido o ouro, foi roubado os utensílios de ouro. E aí eles vão fazer o quê? Em vez de eles se preocupar em levantar um templo para Deus, eles se preocupam em gastar os vossos dinheiros e levantar casa para eles. O profeta diz, vós estão preocupados com vós mesmos, mas agora sobe o monte, pega a madeira e monta um templo para o Senhor. Os anciãos dizem, como pode Deus habitar num templo feito por madeira? Como que pode Deus habitar num templo pequeno como esse? Se Deus habitava num templo que era feito de mão com ouro. Aí levanta o profeta e diz, eu sou o dono do ouro. Eu sou o dono da prata. Deus habita com ouro ou sem ouro. Deus habita com prata ou sem prata. Deus habita onde Ele quiser. Mas o templo melhor não foi esse. Passando-se 400 anos que Deus para de falar com o povo. Aí vem o Jesus. Menino de 12 anos. Entra no templo. Templo reformado por Herodes o Grande. E quando ele entra no templo, ele começa agora a dialogar com escribas, fariseus, doutores da lei, com 12 anos. Sai de lá, fica no anonimato e aparece com 30 anos. E um certo dia ele disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder. Passando-se o tempo do Pentecoste, os dias do Pentecoste, o 50º dia, todos reunidos em um cenáculo, e todos orando ao Senhor,
De repente veio um vento vermente impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, qual é a parte que a Bíblia está dizendo? A Bíblia vai dizer Atos 2, sendo que capítulo 1, existiam 120 convertidos, capítulo 2, 2.000 convertidos, capítulo 3, 5.000 convertidos, capítulo 6, 10.000 convertidos. O que isso quer dizer? Está crescendo, a igreja está crescendo. Alguém acendeu a fogueira antes e a fogueira está crescendo. E uma coisa que eu aprendi: se a igreja cresce, tem problema. Se eu e você não quer ter problema, então não cresça, não apareça, fique aonde você está. Mas uma coisa eu te digo: se Deus está fazendo você crescer, é porque Ele se responsabiliza pelo teu ministério. Ponto crucial dessa mensagem, pastor Jussiano, e eu fecho a mensagem agora, presbítero Sérgio. O texto que está no cartaz: ficai em Jerusalém, até que tu seja revestido de todo poder, sendo que a glória do Senhor é maior do que todas. A glória poderia vir por um caixote? Sim ou não? Sim. Só que depois que a glória foi levada, que a arca foi levada, Jeremias se levanta no capítulo 3 e diz: não fazeis nem réplica, nem igualdade, e nem distinção, ou aparente a arca do Senhor, e nem adorarás a uma arca. Capítulo 3 de Jeremias. Então eu não posso fazer, não posso adorar e não posso tê-la. Só que o que o profeta diz, que a glória da última casa será maior do que da primeira, não era a casa feita por madeiras tirada do monte, não. Não era o templo reformado por Herodes o Grande, não. Ou então aonde que era a glória da segunda casa? Se eu sou casa e a porta é o meu coração, e quem bate, se eu abrir, entra, Atos 2 já completou tudo. Porque a glória da última, da minha e da tua casa, será maior do que da primeira. Se a glória de lá foi grande, a glória daqui vai ser maior. Se a glória de lá foi grande, a glória que vai descer aqui vai ser maior. Se a glória do Antigo Testamento foi grande, a glória que está descendo aqui nessa noite, nessa noite, nessa noite, nessa noite, nessa noite, nessa noite, é maior do que muitos pensam. Tem gente dormindo nessa hora, mas você está aqui, adorando o nome do Senhor. Tem gente agora roncando, mas você está aqui, adorando ao Senhor. E uma coisa que eu tenho para te dizer: você é mais do que vencedor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Sendo que o autor do livro de Atos é o mesmo autor do livro de Lucas, sendo que o livro de Lucas é uma continuação do livro de Atos. Aí Lucas vai escrever bem assim: vai se levantar um contra o povo de Deus. E aí quando ele começa a escrever, ele vai ver um homem por nome de Estevão. E Estevão, ele era estudado, mas conheceu o Evangelho de Cristo. E mesmo falando de Gênesis até Cristo para o povo, mesmo assim ele foi apedrejado. Mas ele levantou a sua cabeça para os céus, viu os céus abertos, e o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e dizendo: venha meu filho amado, oh glória,
O mesmo texto está no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, aonde João vai escrever: e eis que olhei para o céu e vi uma porta aberta, e quem estava lá dentro me dizia: vem, meu filho amado. Oh glória, oh glória. Aí eu vejo pessoas colocando até mesmo roupa no meio do chão para que viesse passar o homem por nome de Saulo. Saulo vai passando e quando olha para Estevão fala: agora eu começo a perseguição. E quando ele vai perseguir, o que o texto diz? Ele tem encontro com Cristo. Aquilo que era movido pela carne, agora começou a ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi tocado pelo Espírito Santo, ficou no anonimato como Jesus ficou. Quando ele começou a fazer a obra, aí começou as almas virem para Jesus. Aí aonde ele ia, a alma se rendia. Aonde ele pregava, a alma se rendia. Até que um dia ele recebeu uma promessa e falaram para ele: ei, tu vai ter que ir para Roma, tu vai ser preso. E quem vai te entregar não é quem é de fora, é judeus, é de dentro. Porque quem entregou Jesus não era quem era de fora, é quem estava na mesa, é quem tinha comunhão, é quem comungava. Aí Paulo foi entregue, passou por várias cidades, passou pelo Euro-Aquilão, passou pela tempestade, mas chegou na ilha conhecida como Malta, ou quer dizer no grego, Meliter, a ilha que produz mel. Passou pela dificuldade, mas depois teve vitória com sabor de mel. O presbítero pegou. Pastor, Paulo passou pela tempestade, pela perseguição, pelo Euro-Aquilão, sim ou não? Só que depois chegou numa ilha conhecida como Ilha do Mel. Então quer dizer que depois da luta, eu vou chegar em um lugar com vitória de sabor de... É mordido pela cobra. Morreu? Não. O que aconteceu? A cobra Deus permite até morder, mas Deus só não permite o veneno fazer efeito. Aí ele olha para o povo pensa, ou vai inchar ou vai morrer. Porque crente é assim, não pode receber nada que ou incha, ou se desvia e morre. Tu conhece um monte assim, nós conhecemos um monte assim, né? Recebe um cargo hoje, amanhã está nas drogas. Ou quando não recebe um cargo, já incha. Eu sou pastor, eu sou evangelista. Passa por você e me olha. Só que Paulo não inchou e não morreu. Sabe o que aconteceu, missionário? Públio chamou ele para ir para casa, ficar 3 dias. Quando ele estendeu a mão sobre o pai de Públio, o que aconteceu? Ele curou. Então aquilo que era vazio se tornou em uma casa cheia de glória. Porque através da ferida de Paulo, Deus trouxe cura para quem estava ferido. Porque a glória da última casa se fez presente na casa de Paulo. Se fez presente na casa de João, lá na ilha de Patmos. Se fez presente na vida dos apóstolos. Morreram, perderam a cabeça, foram crucificados, mas fizeram a vontade de Deus. Que fique com essa mensagem, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e eu te agradeço a minha oportunidade. Pode orar? Vamos se pôr de pé em nome de Jesus? O pastor vai estar orando, já em seguida o pastor está dando a benção para o pastor, mas não saia correndo não. Está frio lá fora, mas mais tranquilo está quente. Tem um caldo quente lá, um caldinho quente para nós, caldo verde quente. Tem um chazinho, tem um pãozinho. Vai sair todo mundo abastecido. Foi abastecido espiritualmente e fisicamente também. Amém, igreja. E já pegando aqui carona com o presbítero, queridos, a gente vive da obra, nós não cobramos para pregar. E minha esposa tem o trabalho dela, nós trouxemos também mousse. Tem mousse de chocolate, de maracujá com chocolate. Eu vi a gente salivando aí, ó. E tem tortinha de limão. Abençoe o profeta, vai lá, compre 1, compre 2, se quiser compre todos em nome de Jesus, e nos abençoe, irmãos. Esse dinheiro tem ajudado muitas pessoas. Um missionário me ligou pedindo ajuda para dar alimento para quem está lá na África. Nós ajudamos.
Infelizmente, 4 meninas faleceram mês passado, de fome. Enquanto o crente tem comida dentro de casa de sobra, ainda reclama. Então vamos ajudar a obra do Senhor, para que a obra de Deus venha crescer e se expandir. Amém? Oremos. Ajude o pastor Rogério Guerreiro. Ele veio aqui em um momento, atenção, muitos pregadores dá valor, cobra, é uma fortuna para estar pregando. Ele não está cobrando nada, exatamente nada. Então ajude. Ajudando o pastor, vai estar ajudando na obra como ele falou. Levante suas mãos ao céu, feche os seus olhos. Amantíssimo, soberano e eterno Deus. Graças te damos por mais essa noite de vitória, por mais essa noite de bênção. Graças te dou, meu Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Graças te dou por mais essa ministração, hinos, louvores, oração. Ó Pai amado, comunhão, meu Pai amado. Aonde, meu Pai, nós estávamos aqui comungando, adorando, exaltando, reunidos em um só Espírito e em verdade. Guarda cada vida, meu Pai. Abençoe, meu Pai amado, a cantina, abençoe nossas vidas. Leve cada um em paz, debaixo da tua onipotente mão, guardando o homem sanguinário da arma de fogo. Dando, meu Pai amado, um dia, meu Pai, abençoado e produtivo. Em nome de Jesus, meu Pai. E que esse dia venha a ser abençoado. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.